Olá, galera! Graças a Deus estamos juntos com mais uma história do pastor Alejandro Bulhão, do livro Conhecer Jesus é Tudo. Bom, o capítulo de hoje tem por título Amigos Gostam de Conversar. E como gostam, não é verdade? Um certo jovem escreveu uma certa carta para o pastor e na carta dizia assim: Pastor, não tenho vontade de orar. Sei que tenho que orar, mas não consigo. O que fazer? No final da carta terminava assim: Parece mesmo que o meu caso não tem solução. Sei que a oração me ajudaria a resolver o problema, mas não tenho vontade de orar. O pior de tudo é que quando oro, acabo tudo em 2 minutos. Dá a impressão de que a minha oração nem passa do teto. Sabe, meus amigos, é preciso entender em primeiro lugar no que consiste a oração. Orar, disse Ellen White, é um ato de abrir o nosso coração a Deus como um amigo. Amigos gostam, sabe de quê? De conversar. É o que eles mais gostam de fazer. Agora, se por acaso existe um amigo que ignora o fato de seus precisa conversar com seus amigos, o problema está onde? No relacionamento com o amigo. Alguma coisa está errada, alguma barreira foi criada, a amizade está abalada. E sabe qual é a solução? A solução não consiste em delírio ou ouvir sermões que deve de conversar com seu amigo. É preciso que lhe ensine como resolver o problema com seu amigo. Preciso de ajudar para que a amizade torne a ser como era antes. Uma vez que o problema tenha sido resolvido, o diálogo com o amigo virá espontaneamente. Agora, em segundo lugar, é necessário saber que uma conversa entre amigos deve estar baseada na sinceridade. Não há coisa pior do que a hipocrisia. E quando descobre que alguém que você ama tanto está a ser hipócrita contigo, dói e dói muito mais. Deus, Ele nos ama muito e o que Ele quer de nós é um relacionamento de sinceridade. Foi isso que Ele disse lá no Sermão do Monte. Quando oramos, não seja como fingido, não fique recitando a mesma oração. A palavra grega traduzida como recitar é batológio. É usada geralmente para expressar o que faz o papagaio e o bêbado. Quer dizer, falar por falar, falar sem pensar no que está a querer dizer, falar pelo mero fato de falar. O pastor conta uma história do seu filho mais novo, que tinha 5 anos, que não gostava de comer verduras. Ele chamava de planta a tudo o que era de cor verde. Um dia, quando chegou a hora do almoço, a mesa estava cheia de coisas verdes, e o sorriso dele logo desapareceu do rosto. Pediram para ele fazer uma oração e a criança orou assim: Pai, estou chateado, só há plantas para comer. Sabe como ele teria orado se fosse grande? Teria agradecido a boa refeição que está na mesa. Amigos, o nosso problema é que não somos sinceros. Dizemos sempre a mesma oração para o dia e para a noite. Temos quase de cor uma oração de manhã e para a noite. Sempre o mesmo assunto. Em Mateus 6, 5, 7 diz: Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé na sinagoga e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta. Ora ao teu pai que está em oculto, e teu pai
que vê secretamente te recompensará. E orando useis de repetições, como os gentios que pensam que muitos falem, serão ouvidos. E quando oramos de joelho por disciplina e repetimos a oração de costume, que geralmente não dura mais do que 2 minutos. E ao deitar, experimentamos a estranha sensação do que a nossa oração não passa do teto. Por quê? Porque, meus amigos, porque não encaramos a oração como uma maravilhosa experiência de conversar com Jesus Cristo? Sabe, nós temos amigos. E o que falamos com eles? Tenho certeza que não falamos o mesmo assunto todos os dias, não é verdade? Agora, já pensou em conversar com Cristo sem pedir nada? Apenas contar coisas, contar segredo, abrir o coração e relatar tudo o que fez durante o dia, mesmo que pareçam coisas sem importância? Sabe, quando descobrirmos como é bom falar com Deus, teremos descoberto o segredo de uma vida poderosa. Isto é andar com Deus. Mas aí você dirá, eu não sinto vontade de falar com Deus. Então digo-lhe isto, que não tem vontade de orar. Te pergunto, por que está a te acontecer isto? Por que não tem vontade de orar? Pois sabe o que vai te acontecer? Vai te acontecer um milagre. Pode ter certeza de que, de repente, sem querer, você vai querer conversar com Deus. Não por 1 minuto, nem 5, mas 20 ou 30. E o mais importante, você não vai ter mais aquela sensação de que a sua oração não passava do teto. Vai desaparecer. Amigos, devemos permitir que Deus participe da nossa vida diária, do nosso namoro, do nosso trabalho, das nossas conversas. Continuando aqui a história, Gideão, ele era um homem de oração. Ele conhecia muito bem o seu amigo e dialogava com ele. Um dia achou numa situação de conflito, num momento que exigia uma decisão e ele não sabia que atitude tomar. Foi ao campo e conversou com seu amigo. Ele nunca tinha falhado e não falharia agora. Senhor, disse Gideão, preciso de um sinal. Vou deixar este pedaço de lã na eira. Se o orvalho estiver somente na lã e toda a terra ficar seca, então saberei que tu queres que eu vá. E Deus, o amigo, respondeu ao pedido, mas Gideão ainda não estava convencido. Experimentou Deus mais uma vez. Ó Deus, gostaria que amanhã fosse tudo ao contrário, a lã seca e o chão molhado. O diálogo entre Deus e Gideão está, sabe aonde? Lá em Juízes 6, 37 a 40. Podemos achar que Gideão estava brincando com Deus, mas não estava. Gideão tinha um relacionamento pessoal com Deus. Eles eram amigos. E você pode dizer, e agora você pode dizer, isso já não acontece mais hoje, é história bíblica. Por que razão? O nosso Deus, sabe de uma coisa? O nosso Deus não mudou desde então. Continua a ser o mesmo, continua a querer ter um relacionamento de amigo para cada ser humano. É só aprender a conversar e a conviver com Ele. É só amá-lo e abandoná-lo nos seus braços. Nos tempos de estudante do pastor Alejandro, ele ouviu uma história de um rapaz cujo maior sonho era ser missionário em África. Faltava 5 dias para a formatura, quando o diretor do seminário anunciou que a conferência geral estava a precisar de 2 jovens que quisessem ser missionários em África. O rapaz não sabia se estava dormindo ou se estava acordado, porque aquele era o seu maior sonho. Correu para pedir informações. Pastor, eu gostaria de ser missionário, sempre foi o meu sonho, maior sonho, foi muito bem.
respondeu calmamente o diretor. A conferência geral está com 4 passagens prontas. 4? Indagou o rapaz. Ouvi dizer que era só 2. O rapaz ficou triste, pois ele não tinha nem namorada e nem noiva, e nem ninguém em expectativa. O jovem queria que o pastor abrisse uma exceção, mas não tinha como. E tinha pouco tempo para achar uma namorada ou uma noiva. Então o rapaz, depois de 3 dias esgotando todo o argumento para viajar solteiro, então, sem saber o que fazer, ele foi e orou no seu quarto. Jesus, e sabe o que era? Jesus era seu amigo e costumava conversar. E neste momento decisivo da sua vida, o amigo não falharia, com certeza. Senhor Jesus, orou, tu sabes que eu sempre quis ser missionário em África. Agora aqui está, Senhor, grande oportunidade. Mas vejo que será impossível viajar solteiro. Preciso de me casar. Se fizer a escolha à pressa, é possível que erre. Por isso vou te pedir algo diferente, Senhor. Mas farei esse pedido confiando na nossa amizade, no teu amor maravilhoso e na certeza de que nunca falhas. Depois de orar, o rapaz disse ao Senhor: depois que o sino tocar, eu vou pegar minha bandeja e vou sentar na mesa mais afastada. A primeira moça que se sentar na minha mesa, eu saberei que tu a enviar para ser a minha mulher. Casarei com ela e viajaremos para a África. O sino tocou e o rapaz correu para o refeitório e sentou na última mesa, e depois correu para lá e todos os outros. Depois entraram todos os outros alunos, e depois veio uma moça e começou a ir na direção dele, e o rapaz abaixou a cabeça e disse para Deus: essa não, Senhor. E antes de ele terminar de falar, a moça chegou e pediu licença para sentar na mesa. E ele pensou: Senhor, essa moça. Não, Senhor, não. 4 anos de estudo e nós nunca conversamos. Para aquele rapaz foi o pior almoço. Bom, na saída do refeitório, ele abordou a moça e disse: gostaria de que respondesse só uma pergunta. Sabe que nós não simpatizamos um com o outro. Nós somos amigos e nesses 4 anos nunca nos sentamos à mesma mesa. Por que razão hoje, precisamente hoje, tivesse que vir para a minha mesa? E a moça respondeu: não sei o que aconteceu. Algo estranho comigo hoje. Estava me arrumando no quarto, à espera do almoço, quando senti dentro de mim uma sensação estranha, uma espécie de voz ou de convicção. Algo que me dizia: vai ao refeitório, procura uma mesa de onde está o rapaz sozinho e senta lá. A moça foi ao refeitório, procurou a mesa e de onde estava o rapaz sozinho. E a moça foi ao refeitório e a voz continuava repetindo: o rapaz sozinho, o rapaz sozinho. E então a moça, quando pegou na bandeja, ela sentiu a sensação, estava ali. E o único rapaz sozinho era ele. E ela foi para lá era inacreditável. A lã molhada e o chão seco, lembra? E o rapaz disse à moça: teremos que nos casar no fim das aulas. Casar? Assustando-se a moça, e ela disse: eu não tenho que casar com ninguém, muito menos contigo, e muito menos no fim das aulas. Mas quando o rapaz contou a história toda, ela teve a convicção
de que Deus estava a dirigir a sua vida e concordou. Então casaremos. Parece uma novela, não parece? Mas aqui está o segredo de uma vida poderosa, no tipo de relacionamento que temos com Cristo. Se Ele é uma teoria, um nome, uma doutrina, ou se Ele é uma pessoa, um amigo, um irmão, aí perguntamos: quer dizer que eu posso pedir sem medo um sinal de Deus? Depende se Ele não me deixou instruções preciosas e definidas na sua palavra. Se está disposto a humildemente o seu conselho e se é amigo de Jesus ao ponto de confiar, assim nele pode. Em uma ocasião, após ouvir um sermão sobre esse assunto, uma moça procurou o pastor e disse: pastor, estou casada com um rapaz que não é da minha fé. Porque quando o rapaz queria namorar comigo, pedi a Deus um sinal. E ele respondeu positivamente: não é assim. Na palavra de Deus, esta é a indicação clara: não te unirás em julgo com os infiéis. Está escrito, sabe aonde? Em 2 Coríntios 6,14. Não precisa de pedir sinais, Por exemplo, como seria um homem querer assaltar um banco e pedir um sinal a Deus para ver se assalta ou não? A Bíblia está claro: não roubarás. Não é preciso mais sinal do que essa. Está clara a advertência. Orar. Que privilégio do ser humano. Abrir o coração a Deus como um amigo e desabafar, conversar, pedir conselho. Esse tipo de oração é o alimento da alma, alimento da nova natureza. Sabe, conta-se que na guerra do Vietnã acharam na mão de um soldado morto um papel escrito no momento da agonia. Dizia mais ou menos assim: ó Deus, eu nunca falei contigo hoje pela primeira vez, ao ouvir o barulho das armas, ao ver os cadáveres dos meus companheiros, ao sentir que daqui a pouco eu também morrerei, tenho vontade de falar. É pena que seja tarde demais. Não será que dizia: ó Deus, eu nunca falei contigo, porque o que eu fazia não era orar, era simplesmente repetir uma oração, sem pedir, sem sentido usual e monótono. Mas hoje eu quero falar de verdade, sabe? Abrir o coração e sentir que és meu amigo. Meus amigos, que cada um de nós também, daqui para frente, conversamos com Deus, abrimos o nosso coração para Ele e que sejamos amigos dele também. Contamos tudo o que vai do nosso coração, que assim seja. Fique com Deus, que Deus nos abençoe sempre. Amém.